Deus. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Gostaria de fazer exposição desse texto. Nós lemos no início do culto, você que talvez não estivesse aqui, mas nós nos deparamos com um texto em Apocalipse, capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Eu quero, talvez, não estou prometendo não, mas talvez me aventurar pelo livro de Apocalipse, fazendo umas exposições assim, sempre que possível, às sextas-feiras. Não sei se cumpro, mas a ideia é que pelo menos começar eu começo, tá? Eu quero fazer teologia a partir das demandas públicas. E eu dei aula para a turma de jovens recentemente na EBD, e nós discutimos lá um episódio que eu acredito que boa parte dos irmãos talvez até tomaram ciência. As redes sociais hoje não nos minam de algum modo, mas houve um episódio muito interessante no período do carnaval, em que uma dita irmã, que é a Baby Brasil, disputou lá uma espécie de palanque com a Ivete Sangalo, que é uma cantora, que eu não sei nem qual é a área dela mais hoje, que ela transita em vários lugares. Mas aqui eu não estou querendo me voltar para o carnaval, eu quero fazer teologia a partir de um acontecimento. O fato é que Baby do Brasil, de repente, com o microfone na mão, chama a atenção e diz: olha, o Apocalipse vai acontecer entre 5 e 10 anos. A outra responde do outro lado, diz: não, não vai, eu vou macetar o Apocalipse. Por que eu quero fazer teologia em cima desse episódio? Porque, de um lado, nós vemos o mal que faz um mau evangelismo. Evangelizar sem uma boa formação bíblica às vezes até muito bacana, muito bem intencionado, mas se eu não apresento as verdades bíblicas com sinceridade e com clareza, eu crio um problema. Imagino eu, não conversei com a Baby do Brasil, não tenho intimidade com ela, mas o que ela queria dizer, ela disse: olha, se arrependam, vocês estão no carnaval voltados para si mesmo, e brevemente Jesus virá, e ele vai vir buscar um povo que tem uma vida cristã digna. Imagino que ela quis dizer isso. A outra, quando escuta do outro lado, escuta aquilo que o imaginário popular diz. Quando eu ouço a palavra Apocalipse, eu penso destruição, tsunami, terremoto, bomba nuclear. Então, uma estava dizendo uma coisa e a outra entendendo outra. E aí é importante que, enquanto nós estamos fazendo o evangelismo, inclusive apresentando as verdades eternas, a gente tenha clareza naquilo que a gente está dizendo. Porque um mau evangelismo, às vezes, é pior do que evangelismo nenhum. Às vezes, presta muito mais um desserviço ao reino de Deus. Dito isto, eu quis trazer para os irmãos, a partir desta história, talvez nos ocorra que talvez nem os crentes saibam muito bem para que serve o Apocalipse e qual o interesse que nós deveríamos ter no livro de Apocalipse. Então eu quero me aventurar por aqui. O irmão Mailo, o diácono Mailo, já fez a leitura desse texto a título de introdução, mas eu vou relê-lo, porque são apenas 3 versículos, que diz assim: revelação de Jesus Cristo. O livro começa assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-las conhecidas ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que ler as palavras desta profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Primeira coisa que eu quero afirmar: o Apocalipse é para agora. O Apocalipse não é para daqui a 5, 10 anos, talvez, como tenha dito Baby do Brasil. Mas o Apocalipse não no intuito que ela estava falando, mas o que esse livro tem para nos dizer, porque ele é um livro especial. É uma pena que a maioria dos crentes olhem para esse texto com temor, com medo, e não encarem a beleza que há aqui nesse livro. Não é um livro de especulação, é um livro de revelação. É um livro que mostra verdades eternas. Só para você ter uma ideia, Martim Lutero, reformador, ele, que é o pai da reforma protestante, ele chegou ao ponto de não considerar esse livro um livro inspirado. Ele via problemas em Apocalipse. Quando ele escreveu, quando ele traduziu a primeira Bíblia,
para o alemão, em 1522, no prefácio da Bíblia, ele fez críticas ao livro de Apocalipse e sequer paginou esse livro na tradução. Graças a Deus, 23 anos depois, na segunda edição da Bíblia que ele traduziu para o alemão, lá em 1545, ele já faz considerações positivas acerca desse livro, considerando ele de grande valor. João Calvino comentou quase todos os livros da Bíblia, também um reformador, mas não comentou Apocalipse e algumas cartas de João. Alguns argumentam que foi por falta de tempo, né? Ele tinha uma vida muito tumultuada, uma saúde debilitada e morreu antes dos 55 anos. Então, quem sabe tenha sido isso também. Mas o fato é que ou o Apocalipse é desprezado, deixado de lado, ou as pessoas abusam desse livro, inserindo neles algumas interpretações que o texto não tem a intenção de dar. Então, o meu objetivo aqui é mostrar e levar você e a mim mesmo a contemplar o fim com beleza. Porque Jesus tem uma intenção maravilhosa ao revelar esse livro para nós. E não é mera especulação. É que nós olhemos para as últimas coisas, sabendo o final delas e mantendo nosso coração alegres e firme em Jesus. O vocábulo Apocalipse, irmãos, ele tomou, ao longo do tempo, uma conotação ou um significado muito complicado. Geralmente a própria mídia vai dizer, olha, aconteceu uma tragédia de proporções apocalípticas. Alguém vai noticiar e diz, olha, foi um terrível desastre, algo terrível, algo apocalíptico. Então há uma demanda nesse sentido. Para eles, Apocalipse, ele soa como algo aterrador, destruidor e problemático. Mas se você conversasse com algum crente do primeiro século, quando ele ouvia a palavra Apocalipse, que na realidade é uma expressão em grego que quer dizer revelação, ele se sentia confortado por conhecer as verdades dos últimos tempos. Ele não teria uma conotação de medo. Pelo contrário, ele ia entender que este livro era para eles e nós, como igreja, precisamos entender que estas verdades é para os nossos dias. Nós precisamos entender que esse livro nos traz uma mensagem de alento. Ele foi escrito para sossegar a nossa alma, para não deixar que os crentes, os filhos de Deus, se perturbem diante do sofrimento implacável que há de acontecer nos últimos tempos. O livro de Apocalipse é para consolar a mim e a você e para que nós enxerguemos propósito de Deus. Quando a coisa apertar, quando a tribulação chegar, quando a dificuldade tomar conta nos últimos tempos. Então nós precisamos olhar para este livro, olhando sobre a perspectiva da boa mão do Senhor nos guardando e nos protegendo para a glória do seu nome. O livro de Apocalipse, irmãos, é para nós sossegarmos a nossa alma. Então nós precisamos aprender a ler o Apocalipse, preparados como se nós estivéssemos aprendendo um novo idioma. Nós precisamos olhar para esse livro como um missionário que deseja ir para uma outra localidade, um outro país ou uma outra cultura. Ele precisa aprender o idioma e precisa aprender a cultura do lugar, porque senão ele vai ter muita dificuldade. Do mesmo modo, ao encararmos Apocalipse, nós precisamos entender a linguagem que é aplicada nesse livro e as verdades da cultura daquela época, para que a gente não se perca nos simbolismos e não ache coisas que a palavra de Deus não teve intenção de revelar. Então, meu intuito nesta noite é um intuito muito simples, é falar e tentar responder aqui em alguns minutos que me restam o que é esse livro, como nós devemos lê-lo e qual a sua utilidade. A primeira coisa que eu quero que você entenda, o primeiro ponto que eu quero tratar com você é que Apocalipse é sobre uma pessoa. E as boas histórias são sobre pessoas. Toda vez que você vai assistir um livro, assistir um filme ou ler um livro, você vai ver que, antes de mais nada, você é apresentado aos personagens dali. Aquele livro começa a falar sobre as pessoas que estão ali. Os personagens daquela história são mostrados, são evidenciados. De modo que quando a gente está assistindo um livro, a primeira coisa que a gente diz, não, esse aqui deve ser o personagem principal. Então ele não vai morrer, deve sofrer bastante, apanhar muito, mas no final vai ficar tudo bem. Vai ficar legal. Morreu, acho que ele não morre. Tá? Então assim, a gente entende boa parte disso. E o livro de Apocalipse, nas 3 primeiras palavras, ele já começa a dizer, revelação de Jesus Cristo.
Este livro é sobre o nosso Mestre. Esse livro é sobre o nosso Senhor. Esse livro é sobre a pessoa bendita de Jesus. Esse livro se propõe a revelar Jesus Cristo. Aqui Cristo está revelando-se, deixando conhecido. É um autorretrato do Senhor Jesus. Perceba que nos evangelhos, irmãos, os evangelistas, especialmente ali, aquilo que nós temos retratado na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão ter um cuidado de revelar Jesus em forma humana, o verbo que se fez carne. Lá nós vemos que Deus se fez carne, habitou entre nós, Ele veio com graça e verdade, Ele curou, Ele libertou. Nós vimos relatos aqui de Jesus Cristo nesta noite, interagindo no seu primeiro milagre, interagindo com a mulher sirofenícia. Jesus se moldou, e são relatos do Evangelho. Relata como ele viveu, como ele morreu e como ele ressuscitou. Ele não ficou no túmulo, ele foi ressuscitado, está à destra de Deus Pai. Depois nós vemos que ele foi assunto aos céus. Nós percebemos o livro de Atos, narrando como a igreja avançava. A perseguição vinha e a igreja se moldava, crescia, se alastrava. A igreja sob o regime pesado de Roma, crescendo para a glória de Deus. Como todo lugar, essa igreja cresce e os desvios doutrinários acontecem. De modo que começam a ser enviadas cartas com o objetivo de corrigir a rota da igreja. E nós temos aí as cartas sendo apresentadas, corrigindo, mostrando os erros que poderiam prejudicar a igreja, para que a igreja fosse orientada para continuar marchando triunfante, impoluta, sem máculas, sem pecados, sem desvios doutrinários. Agora perceba. Se nós parássemos aqui, o sentimento seria assim: e aí? Acabou? E agora? Jesus veio, foi embora, deixou uns homens de Deus para corrigir a rota da igreja, e agora? O que será de nós? Para onde nós iremos? O que será feito? Então, se nós olharmos ao nosso redor, nós ficaríamos sem sentido. Jesus veio, realizou sua obra, foi embora, e agora? Cada um por si? Talvez o nosso sentimento foi esse: Cristo fracassou. Mas Jesus não nos deixa sem direção. Eu costumo dizer para você, a palavra de Deus é a direção para as nossas vidas. A palavra de Deus é a rota para aquele que ama e deseja um encontro real com o Senhor. Então Jesus não nos deixa sem provisão para suportar esta jornada aqui. Ele nos revela as últimas coisas através do seu servo João. Ele nos enche de expectativa acerca das últimas coisas. Então, o último livro da Bíblia, ele tem a intenção de revelar o Senhor da glória, todos os acontecimentos do tempo do fim. Serve, irmãos, como se fossem lentes, pelas quais nós enxergamos a maldade, a morte, as guerras, os rumores de guerra, os tremores, as catástrofes, as epidemias, todos os males que estão agravando o mundo. Mas nós olhamos com as lentes da provisão de Deus e sabendo que no fim Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que por mais que nós enfrentemos aqui lutas, dificuldades, temores, medos, ainda assim nós marcharemos triunfante. Então ele foi, irmãos, escrito para nos ensinar, para nos trazer significados acerca da história. Então o Apocalipse é sobre a pessoa de Jesus. Então não perca a oportunidade de ler esse livro e cair de joelhos. Não procure ler esse livro tentando entender que dia vai ser, quem é que vai subir, quem é que vai descer, quem é o anticristo, quem é aquilo outro. Olhe para esse livro sabendo assim: o meu Senhor, que se revelou neste livro, chega no final e Ele continua o Senhor da história. Ele apenas revela ao seu povo as coisas que hão de acontecer, mas sobre a sua tutela, sobre a sua soberania e sobre o seu cuidado. Apocalipse, segundo ponto, ele também tem um propósito. Esse livro é sobre Jesus. João escreveu e deixa claro que o propósito do livro é para mostrar, isso está lá em Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que breve há de acontecer. Mostrar aqui, irmãos, não é simplesmente contar um fuxico, não é simplesmente mostrar uma foto, mandar uma mensagem no WhatsApp: menino, tu soube, deixa eu te contar o babado. Não é áudio de 5 minutos relatando nada, não.
A ideia aqui era descortinar, era expor o futuro da história à luz dos propósitos de Deus. Aqueles que se deparam com o livro de Apocalipse compreenderão: eu posso sofrer, eu posso padecer, eu posso enfrentar lutas aqui, mas não é obra do acaso, é a luz, é sobre a tutela do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus provê para os seus servos propósito no sofrimento. E todo aquele que se depara com esse livro saberá da vitória gloriosa de Jesus na consumação dos tempos. Aqui nós estamos diante da revelação de Cristo vitorioso, salvando pecadores, conduzindo a igreja, julgando os ímpios através das mazelas dos tempos do fim. Mas essas coisas vão acontecer. Essas coisas vão acontecer para que Cristo seja glorificado em todas essas coisas. Você não pode perder, irmãos, a perspectiva do serviço do Cristo Jesus. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é encontrar-se com Jesus, é alegrar-se em Deus para sempre, é adorá-lo, é bendizer o seu santo nome. Então tudo, irmãos, que move os céus e a terra é para a glória do nome de Jesus. A sua existência, a minha existência, mesmo as dores e as mazelas que nós passamos, as alegrias que nós sentimos, são para a glória do nome de Jesus. Não é um fim em si mesmo. Eu sei que talvez a teologia da prosperidade tenha feito muito mal à igreja de modo geral, mas o foco principal do serviço a Cristo Jesus não é uma prosperidade momentânea aqui. E eu não sou contra ela, ela pode vir. Mas ela não é o alvo principal do crente. O alvo principal do crente é glorificar o nome de Deus, é se alegrar em Deus, é saber que ao fechar os olhos, aqui se encontrará com o seu Senhor. E eu preciso que você entenda a luz de Apocalipse. Quando a gente olha essa história, é como se você estivesse vendo essa distância deste púlpito daqui até aqui, em média, sei lá, uns 60, 70 centímetros. Se as minhas ideias estiverem ok, ou quase 1 metro, sei lá. A nossa história, irmãos, é como se fosse apenas o meu dedo aqui. O resto é a eternidade. Então não pense que o propósito final é só aqui, esse pequeno dedo que marca os teus 70 anos de vida. Pelo contrário, nós temos a eternidade toda com o nosso Senhor. E se nós perdermos a nossa vida, a nossa identidade por causa de 70, 80 anos, nós não compreendemos a mensagem e a verdade do Evangelho. Então nós precisamos entender isso, que o propósito de Apocalipse também é salvífico. Veja que a ideia é que em breve há de acontecer. Aí você poderia me dizer assim, mas que breve é esse? O cara faz 2000 anos. Apocalipse foi escrito aproximadamente ali entre 90 e 95 depois de Cristo, ainda no primeiro século da igreja. João era muito jovem, escreveu este livro na ilha de Patmos, uma ilha do mar Egeu. Ele foi exilado para lá por Domiciano, o imperador que foi chamado de segundo Nero, de tão cruel que este homem foi. Então ele massacrou e não quis fazer do último apóstolo vivo, o último representante do colegiado apostólico, João. Então ele exilou. João estava aqui sozinho na ilha, mas neste domingo ele contempla o seu soberano Salvador e ele percebe esta revelação que veio do próprio Deus acerca das últimas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora nós percebemos um propósito salvífico. Em breve há de acontecer. Já faz 2000 anos. Mas Paulo nos chama a atenção no capítulo 13 de Romanos, versículo 12, que diz assim: vai a alta noite, e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, e nos revistamos das armas da luz. Sabe o que é que esta profecia tem a nos dizer em Apocalipse, que Paulo está nos dizendo aos romanos? É que eu e você precisamos estar em estado de alerta. Nós não sabemos o dia e a hora. Nós não sabemos em que momento. Paulo é bem enfático ao escrever em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que ele diz: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós somos alistados para um exército celestial. Nós militamos justamente para um exército e precisamos estar preparados, alertas, sabendo que o nosso Senhor breve virá. A ideia aqui
de Apocalipse é revelar que o Senhor é soberano sobre todos os acontecimentos na terra. Ele planejou e conduz a história de forma a glorificar Jesus Cristo na salvação de suas ovelhas e na justa condenação dos pecadores. Aqui é onde eu olho para esse texto e me maravilho com Deus, porque Deus, na sua infinita graça, Ele é glorificado quando Ele exerce amor, mas Ele também é glorificado quando Ele exerce justiça. Então, de todo modo, Deus é glorificado. Ele é glorificado quando Ele decide amar o pecador que se arrepende. Mesmo na cruz, no último momento, na última hora, aquele homem decide caminhar com Deus. Ele diz: vem, hoje mesmo estarás no paraíso. Mas Ele também é glorificado quando Ele decide condenar aquele que reiteradas vezes disse não às suas demonstrações e provocações amorosas. Então, lembre-se disso. Então, o Apocalipse, ele vem com esse intuito. E a igreja de Jesus precisa estar preparada, fazendo a oração de Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Precisa também orar o texto de Apocalipse 22:20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve, amém. Sabe qual é a resposta da igreja? Ora, vem Senhor Jesus, Maranata, nós estamos prontos para nos encontrar contigo, nós desejamos o Senhor, nós desejamos o encontro contigo. E agora você que talvez seja jovem, cheio de projeto, esteja pensando: Senhor, segura as pontas aí, eu ainda quero casar, eu ainda quero me formar, ainda não comprei aquele carro, ainda não comprei o que eu queria fazer. Deixa eu te dizer, quando você realmente se encontrar com Jesus para valer, Ele vai ser o desejado da tua alma. Nada, nem ninguém, nenhuma alegria que este mundo pode oferecer será maior do que um encontro pessoal com o soberano Salvador Jesus Cristo. Resumo esses dois tópicos que falei do seguinte modo: Apocalipse é sobre uma pessoa, é sobre Jesus. Ele tem um propósito: fazer-nos enxergar os fatos do cotidiano pelas lentes de Cristo vitorioso. Este Cristo que salva pecadores, que conduz a igreja, que julga os ímpios e que está pronto para que a qualquer momento, ao estroandar da trombeta, esteja chamando os seus filhos para junto dele. Precisamos estar preparados, irmãos, e Apocalipse nos lembra isso. Terceiro ponto: Apocalipse seguiu um procedimento. No cabeçalho do livro, João explica isso para a gente. Ele diz que é a revelação de Jesus Cristo, que deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. E ele enviou o seu anjo para torná-las conhecidas ao seu servo João. Como foi que ele tornou ela conhecida? Através de um anjo. Não é a primeira vez que a palavra de Deus traz anjos ao longo da Escritura para falar com os seus servos. Hebreus diz que anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Eu acho massa essa definição, eu acho muito bonita. Mas de modo que nós vemos anjo indo a Zacarias, anjo indo até Maria, anjo falando com a jumenta que falou com Balaão, anjos em toda a Escritura, indo até Manoá, ali o pai de Sansão, anjos por toda a Escritura. E aqui, de algum modo, Deus se instrumentaliza de um anjo para trazer verdades eternas até João. E agora, ao lançar em João essas verdades, ele usa pelo menos 3 métodos, 3 formas para trazer esta mensagem. A primeira é uma revelação, depois uma visão, uma profecia e, por fim, uma carta. Nós não podemos perder a perspectiva. Apocalipse, este livro foi escrito com um propósito. Ele era uma carta que deveria circular. Aonde? Sei que você está ansioso para responder. Sim, às 7 igrejas da Ásia, como vocês bem sabem. Então, cada púlpito, você precisa lembrar que não tinha o YouTube como nós temos hoje para gravar a mensagem. Era difícil reunir os crentes, não tinha como mandar cópia da carta por um anexo por e-mail, ou até mesmo num documento do WhatsApp. Então essa carta era lida uma única vez. Você que tem Bíblia, que ainda não começou a sua leitura anual, saiba que o povo desta época não tinha uma Bíblia para ler, não. Então eles precisavam esperar a reunião dominical, a reunião semanal, para que alguém lesse as instruções da palavra de Deus em púlpito, para que todos eles pudessem ouvir. E hoje nós temos tantos recursos, tantas possibilidades. Oh meu Deus, nos perdoa.
Nós somos tão negligentes, Senhor. Nós somos tão falhos. Mas aqui, de fato, aqui nós temos a apresentação desta carta. Apocalipse, eu não posso cansar de dizer, é uma revelação. E a primeira palavra é exatamente Apocalipse. Então, tal que no inglês, eu não vou me arriscar no inglês aqui, mas no inglês o nome não é nem Apocalipse, é revelação. Então, algumas traduções mantiveram o nome revelação do livro de Apocalipse, porque de fato ele é uma revelação. É um descortinar da história, é Deus abrindo, levantando a ponta do véu e mostrando o que há escondido para os seus servos. Apocalipse, irmãos, ele traz esta verdade. Então não leia Apocalipse para saber as coisas que são ou serão. Leia Apocalipse para ver as coisas que não são como parecem ser. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Talvez você esteja aí perdido, desolado, angustiado. Se você se deparar com os capítulos finais de Apocalipse, você vai ver o que vai acontecer com a igreja de Jesus. O final, irmãos, é uma igreja vitoriosa e triunfante morando com o Senhor. Eu sei que talvez tem momentos que pareça que essa verdade não vai se concretizar, a dor aperta, a perseguição chega, você diz, meu Deus, eu não vou conseguir, mas saiba, Jesus já mostrou o final da história, e neste final nós reinaremos com Ele para a glória do seu nome. Apocalipse é uma visão, ele é uma revelação, mas ele também é uma visão. Deus revela as suas coisas, Ele mostra aquilo que está oculto. E aí Jesus tenta mostrar aqui uma revelação, não para gerar uma especulação acerca do futuro, mas a intenção é provocar, é evocar adoração. Um Deus que se revela. Jesus se revela. Revela as últimas coisas. E esta revelação, irmãos, das últimas coisas, deve gerar em nós prontidão. Não é apenas para a gente ficar consolado acerca do futuro. Às vezes a gente trata este dom dentro da igreja, esta revelação, como um mero instrumento para eu saber o que vai acontecer comigo. Mas a revelação no seu primórdio, nos seus princípios, é você saber, Deus falou comigo. Deus tem intenção em mim. Primeiro ponto. O que eu vou fazer agora? Que mudanças eu vou provocar na minha vida agora, para eu estar pronto para as promessas de Deus. Revelação não é apenas para inflar seu ego, para dizer que Jesus gosta de você, não. Eu creio na revelação, mas nós não podemos usar aquilo que Deus nos deu como dom de modo errado. Ao receber uma revelação, sabe o que você deve fazer? Acerca do seu futuro, se pôr de joelho e dizer, Deus, eu preciso estar preparado para que se cumpra em mim a tua vontade. Nós precisamos agir como Maria, que se cumpra em mim. Quando ela ouve aquela profecia acerca do seu futuro, ela diz, aqui está a tua serva, que se cumpra em mim. E ela sai e não vai viver a sua vida, ela vai viver os planos de Deus. Ela sai e vai se entregar a Deus, ela vai viver para a glória de Deus. Assim deve ser aquele que foi ministrado nesta área para a glória de Deus. Apocalipse também é uma visão, além de uma revelação, ele é uma visão. Já estou concluindo, irmãos. Nós precisamos ler e entender esta verdade. João viu a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. É fato que só dá para ver uma palavra se ela estiver escrita. Mas a ideia aqui apresentada por João é como se ele estivesse se utilizado, se instrumentalizado do seu imaginário. É aquilo que se cumpre em 1 de João, e o verbo se fez carne. Aqui, de algum modo, João viu a palavra. É como se ele estivesse visualizado algo. E não apenas escrito, mas como se a palavra tivesse tomado forma na frente dele. O livro de Apocalipse, nos seus 22 capítulos, ele apresenta pelo menos 40 vezes a expressão eu vi. No resto da Bíblia, o termo similar a isso é ouça a palavra de Deus. Então, em todo o resto da Bíblia, é mais sobre ouvir do que ver. Em Apocalipse, é sobre ver. É uma visão. Apocalipse demonstra, usa símbolos e informações poderosas para mostrar a glorificação de Jesus. Apocalipse nos mostra e nos faz enxergar o Cristo vitorioso.
E com isso, as nossas emoções, elas são despertadas. O nosso coração é inflamado. Aqui João se instrumentaliza de um pincel de um pintor e pinta uma tela para nos mostrar a beleza que há em Cristo Jesus e a profundidade das revelações de Deus através deste livro. Só para você ter uma ideia, 70% daquilo que é expresso no livro de Apocalipse é aquilo que é trazido a partir do Antigo Testamento. João vê algo e escreve com a linguagem do Antigo Testamento. Ele olha para a Bíblia e consegue enxergar aquilo que Deus está revelando. Então, Apocalipse, ele tem esta beleza. Apocalipse também é uma profecia. E aqui, profecia não apenas como uma predição do futuro, mas uma profecia que nos leva a aplicar a palavra de Deus no presente. Esta profecia aqui move os filhos de Deus à ação. Se eles estavam num estado de estagnação, agora este ensino sobre o futuro é para despertar as nossas vidas para glorificar a Deus no presente. Saber que nós seremos vitoriosos com Cristo Jesus e que nós estamos sobre a sua potente mão deve mexer com os nossos corações e nos fazer viver uma vida mais próxima dele. Viver para a glória do seu nome. Viver mais próximo dele. A ideia da revelação e da profecia aqui é: veja o que está por vir. Assim diz o Senhor. E nesse assim diz o Senhor, nós devemos trazer esta verdade para as nossas vidas e nos mover em direção a isso. Quem melhor sintetiza isso é Pedro. Ao escrever 1 de Pedro 4, do 7 ao 11, ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, olhe só, para mim e para você, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com força que Deus provê, de forma que todas as coisas que Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. A iminência da volta do Senhor, a revelação da volta do nosso Salvador, deve nos fazer agir diferente no tempo presente, vivermos para a glória de Deus. Apocalipse também é uma carta. Como eu já lhes disse, o tempo aqui já me foi. Esse livro de Apocalipse, ele é uma carta. A ideia dele era ser lida para a igreja. E ele termina como uma carta, como diz Apocalipse 22, a graça do Senhor seja com todos. Então a ideia é que ele fosse apresentado, foi escrito para a igreja da Ásia Menor. Ele foi escrito para consolar aqueles que estavam perdidos. Ele foi apresentado para aqueles que estavam em aflição. Apocalipse também traz uma promessa. E aqui é que eu quero finalizar. A promessa de Apocalipse, irmãos, é que a ideia de Deus é projetar a glória de Cristo. E ele se instrumentaliza do livro de Apocalipse para nos trazer esta verdade. O verso 3 diz assim: feliz aquele que ler as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e as guardam, o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A ideia aqui é de felicidade, de alegria. Então é preciso que eu e você leiamos, ouçamos e guardemos esta palavra no nosso coração. Apocalipse, ele traz pelo menos 7 bem-aventuranças para aqueles que se deparam com esta profecia. A primeira está lá em Apocalipse 1 e 3. Feliz é quem encontra o Cristo na revelação bíblica e obedece com o coração de adorador. Apocalipse 14 e 13. Feliz é quem morre em Cristo, pois eles descansam. Apocalipse 16, 15. Feliz é quem permanece vigilante, aguardando a segunda vida de Cristo. Apocalipse 19, 5, feliz é quem participa da comunhão com Cristo, hoje possível na comunhão da igreja local.
Quinto, Apocalipse 26, felizes os que estão em Cristo, pois não passarão pela segunda morte e reinarão para sempre com o seu Senhor. Sexto, Apocalipse 22, 7, felizes os que obedecem à palavra de Deus. E por último, a sétima, Apocalipse 22, 14, feliz é quem permanece quebrantado, confessando diariamente os seus pecados e lavando-se no sangue de Cristo Jesus. Apocalipse, irmãos, não é para nos assustar, mas é para nos encher de alegria, de nos levar ao deleite, ao privilégio, porque Apocalipse mostra preocupação de Deus em nortear os crentes nos tempos do fim. Apocalipse revela a provisão de Deus para salvar o pecador em meio à tribulação. E por fim, Apocalipse traz uma prescrição de Deus para abençoar o seu povo atribulado. Deus, mesmo no meio das provas, das dificuldades e das lutas, Ele prover esperança para aqueles que estão com o coração aflito. Meu desejo é que você olhe para o livro de Apocalipse com alegria, de saber que o Deus provedor, o Deus consolador, o Deus que se revela, deseja encontrar-se com você, a partir dessas páginas, enchendo seu coração de esperança e de alegria para a glória do seu nome. Amém? Agradeço a oportunidade.